Olá, seja muito bem-vindo. Como eu falo todos os dias, esse programa tem sim que ser um hábito diário na sua vida e é a extensão da sua casa, tá? Vem participar com a gente? Ó, tô muito bem acompanhada nesse escritório aqui do Mais Saudável, porque a gente tá falando sobre postura. Então eu trouxe os meninos pra cá. Vou chamar de meninos, pode ser? Todo mundo aqui muito jovem, né? Vamos ficar nessa? Tudo bem? Então eu trouxe os meninos pra cá pra gente analisar algumas posturas. A gente vai começar nessa parte do trabalho, depois a gente vai como se fosse dentro de casa e assim acho que fica mais fácil explicar pra você. Agora, antes da gente começar, eu tenho perguntas aqui e eu gostaria muito de falar primeiro com o doutor. Doutor Rafael, pergunta pro senhor, tá? Que é da Ana, de Campinas. Ana, um beijo, meu amor. Obrigada, viu, pelas perguntas. A Ana pergunta o seguinte, ela é uma corredora de rua, sente dores nas costas após ter corrido 10 quilômetros. E ela gostaria... 10 quilômetros, desculpa. E ela gostaria de saber o que o senhor aconselha, doutor? Bom, Ana, a primeira coisa é o condicionamento, né? Então, assim, tem muitas pessoas que gostam de só correr, né? E não se condicionam para fazer esse esporte que exige muito, né? Existe de tornozelo, joelho, quadril, coluna, então são várias articulações sobrecarregadas. Um tênis adequado, né? Uma avaliação com o fisioterapeuta para ver como é que está essa musculatura estabilizadora da lombar, os músculos do core, músculo do quadril, né? Se existe algum desequilíbrio ou não para corrigir isso. Fazer um trabalho de musculação para poder se condicionar a fazer o impacto, né? E assim, se persistir o desconforto, se é no final só nos 10 quilômetros, o tipo de terreno que se corre também influencia muito, se é asfalto, se é chão batido, se é pista de corrida, se é esteira. Né? Então, porque quanto mais duro o piso, mais impacto, mais desconforto, mais sobrecarga. Se é uma queixa crônica já persistente, vale a pena procurar um especialista para fazer uma avaliação e investigar qual que é esse motivo, né? Se é uma disfunção muscular ou se realmente existe alguma alteração degenerativa na coluna que gera esse desconforto quando você excede muito. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui. Ana, tá? Se não deu para resolver o teu problema agora, nesse momento, e se a dor continuar, como o doutor Rafael falou, vai até um especialista, tá? Tem que ir ao médico, gente, não tem como fugir. Isso aqui a gente está dando uma prevenção, conversando sobre um assunto como prevenir, mas não é a solução. Tem que ir ao médico, a um fisioterapeuta, a um osteopata, que eu também já quero apresentar essa categoria osteopata, que quando eu escutei essa palavra pela primeira vez, falei, nossa, que isso, eu não vou nesse lugar não. Mas me ajudou, que é uma beleza. Então, outra pergunta que tem aqui é da Djanice. Djanice, desculpa se eu tô falando seu nome errado, mas é como está aqui, tá? Djanice Ribeiro, do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Eu amo, amo, amo o Rio de Janeiro. Obrigada, viu, pela pergunta. Djanice, ela tem uma dúvida aqui, que é o seguinte. Ela tirou um cisto bem próximo da coluna, tem 1 ano já. E aí tem uma vértebra mais perto, para dentro do que a outra. É isso. E ela sente muita dor. Quem vai responder? Bom, o que ela faz aí para ajudar? Por essa descrição é muito difícil a gente saber o que está acontecendo, né? Porque os cistos... O que seria o para dentro, né? Existem algumas alterações que podem ser desde a infância e também adquiridas, principalmente na mulher, na faixa etária de 40 anos, que são os escorregamentos vertebrais, eles chamam de espondilolistese. Né? E isso faz com que a vértebra fique realmente um pouco mais para dentro ou um pouco mais para fora do que a vértebra adjacente, acima ou abaixo dela. O cisto ele pode ser da musculatura, ele pode ser da articulação, ele pode ser do nervo, então é muito difícil opinar, né, sem saber ou ver um exame de imagem adequado. Tem que voltar ao especialista, né? Tem que procurar um especialista para poder avaliar melhor. Tá bom, meu amor? Volta ao especialista e se cuida, tá? Agora, como eu falei aqui do Dani, eu já falei pra eles no intervalo. Já virou Dani, já virou Rafa, porque é tanto nome. Hoje é Fábio, é o Gabi, tá assim já. Mas, contudo, sempre com muito respeito, porque são profissionais aqui extremamente especializados no que eles estão dizendo tudo pra você hoje, tá bom? Agora, eu queria apresentar pra quem não conhece, pra quem, como eu, não sabia o que era a osteopatia. Gente, a osteopatia, ela foi criada e ele é um tratamento que surgiu nos Estados Unidos no século XIX. Me corrija se eu estiver errado, tá? Perfeito. Foi criada aí pelo Dr. Andrew Taylor Still. E esse tratamento, ele é tão concreto, ele é tão legal e que ele é recomendado e incentivado pela Organização Mundial da Saúde como prática de saúde. Então, assim, é um tratamento realmente revolucionário. Eu conto por mim mesma, por experiência própria. Eu, como tenho muitos problemas posturais, recorri à osteopatia e me ajudou
demais, para todo mundo eu recomendo, sério mesmo. E eu queria que você explicasse um pouquinho, Dani, o que é a osteopatia de uma forma bem sintetizada, por favor. A osteopatia, o termo osteopatia vem osteon, osso, patos é enfermidades, doenças. Então, harmonizar os ossos, as articulações, os músculos para curar as doenças. Eu acho que a coisa que soma a osteopatia às outras técnicas da fisioterapia, as outras técnicas como o Pilates, como o RPG, etc., é que nós fazemos a avaliação das disfunções orgânicas também. Como que um fígado, uma tensão orgânica, uma gastrite, uma alteração no intestino, no caso das mulheres, as mulheres que têm algum problema uterino ou pós-cirúrgico, é muito comum no Brasil você ter as cesarianas. As cesarianas, elas tendem a formar aderências no baixo ventre, gerando uma tendência da pelve, como o Dr. Rafael falou, a tendência da mulher é ter a hiperlordose e o bumbum arrebitado nas brasileiras. Mas devido a essa cirurgia muito comum, mantém-se a lordose, só que gera-se uma retroversão pélvica, ou seja, o bumbum vem para frente, mas a lordose se mantém para frente. Isso pode gerar um desgaste dos discos intervertebrais mais proeminente. Uma coisa que eu acho interessante dizer... Me corrija se eu estiver errado. O que eu acho, assim, a osteopatia, por exemplo, você tem uma dor na coluna. Perfeito. Só que, assim, essa dor na coluna, ela pode ser proveniente de algo que se reflete ali. Isso tem relação? De algum órgão, de repente, que não está legal, que não está em harmonia, e ele vai refletir na coluna. Tem alguma relação? Da mesma forma como o Dr. Fábio falou, você tem as cadeias musculares. Sim. As cadeias musculares, elas se interligam nas articulações e existem também as cadeias viscerais. Por dentro é como se a gente tivesse uma gravata. Então, por exemplo, como o Dr. Gabriel falou, a hiperlordose. Então você pode ter, por exemplo, uma alteração, uma gastrite. Sim. E o paciente desenvolveu uma tensão no músculo diafragma, no músculo interno da respiração. E puxar pulmão, coração para baixo, que se prende na cervical. Aí você fica então, assim, muitas vezes, nós fazemos um trabalho em conjunto com o RPGista, nós temos técnicas para aliviar as tensões dos órgãos, para facilitar, então seria mais ou menos isso. Né? Internamente é como se fosse isso, é como se fosse uma gravata interna puxando a cervical. Perfeito. Então nós temos nas técnicas osteopáticas condições de aliviar essa tensão na gravata e harmonizar. E só fechando, pegando o gancho do outro bloco, existem pesquisas que mostram que foi feita uma pesquisa muito interessante. Fala logo da pesquisa que a gente está com o tempo corrido, a gente tem que andar por todo o estúdio. Hoje, muitas pessoas apresentam hérnias discais. E na pesquisa foi verificado um monte de gente com hérnia discal. E só olhando o exame, dá vontade de você indicar para um médico cirurgião. Só que a pegadinha da pesquisa foi, todos eles eram indolores. Ninguém apresentava dor. É daí que a gente tira o quê? No caso, como foi falado da escoliose, etc. Às vezes você não corrige a postura, às vezes é um idoso, como o Dr. Gabriel, ele trabalha com geriatria. Às vezes você trabalha com o idoso, você não vai conseguir mudar a postura, mas você vai conseguir deixar funcional. Perfeito. Se a coluna é funcional, você pode não corrigir totalmente a postura, mas estando funcional... E evitar que isso se agrave ainda mais. Agora nós vamos ajudar você aí em casa e eu vou servir de cobaia aqui, tá, gente? Oi, desse nosso escritório aqui do Mais Saudável. Seguinte, a gente tá aqui, muito comum, eu quero que vocês me corrijam e me mostrem a postura correta, tá bom? Então, por exemplo, normalmente a pessoa tá aqui sentada, né? E ela tá aqui, deixa eu tirar o cabelo pra cá. Ela tá aqui, debruçada, assim. Tá certo ou tá errado, gente? Tá errado. Então aí, doutor Fábio, vem, Fábio, me ajuda. Vem por aqui, Fábio. O ideal seria você ter o olhar horizontal em relação à tela do computador. Isso. Então, por exemplo, nesse caso aqui, tá errado, porque eu já deveria ter ou um livro, ou um apoio, ou um suporte para aumentar isso. De monitor. Os laptops, eles têm um apoio e você pode adquirir um teclado que você conecta. Certo. Isso. Então, por exemplo, aqui já tá melhor. Percebe? Sem o apoio,
Ó, eu tô assim, ó, né? Isso. Com o apoio, eu já fiquei mais retinha, Já. certo? A distância do seu olhar para a tela, mais ou menos a distância de um braço esticado. Tá. Agora, percebe aqui, gente, ó, não sei se dá pra vocês verem, eu não encosto mesmo, é um hábito meu, eu não encosto muito as minhas costas na cadeira, eu sempre tô sentada aqui, ó. Eu ia citar sabe? isso realmente. Fala, a primeira Gabriel. coisa é você encostar bem as costas na cadeira para que a sua coluna principalmente fique ereta. Que você consiga manter essa coluna exatamente. Sempre retinha aqui, ó. E aí depois você se ajusta. Quer que eu vou fazer uma coisa aqui, ó, gente, quer ver? A gente, ao vivo, a gente faz aqui mesmo. Eu vou virar aqui pra vocês entenderem. Não vou ficar de costas, vem aqui o câmera 3 comigo, por favor. Aqui, ó. Eu, normalmente, sento assim, ó. Tá vendo? Eu não encosto. E aí, o que o Gabriel observou e viu, e o que nós temos que arrumar, é isso aqui, ó. Você tem que encaixar certinho pra ter o apoio mesmo, né? Exatamente. Da sua lombar. E aí, trabalhar com dignidade, preservando a sua coluna. Se a gente não faz esse apoio da coluna, os músculos ficam o tempo todo tensionados. E isso daí vai levar a um desequilíbrio muscular, que foi o que o Dr. Fábio já comentou. O Cícero, o ideal é você ter uma leve inclinação para trás, em torno de 100 graus. Não exatamente Então, 90 levanta, graus, levanta. porque senão o peso ele cai muito só nos discos. Levanta, você vai então, me mostrar? O ideal não, é levanta, você... levanta, porque daí eu vou te posicionar aqui, ó, ok. porque fica mais fácil. Quer ver, ó? O ideal é você ter uma leve inclinação de 100 graus para trás. Por isso que é importante você ter uma mesa que você consiga entrar. Certo. Só um detalhe, não basta só subir o laptop se você não comprar o apoio. O teclado que você acopla ao laptop. Porque senão você vai melhorar para sua cervical e sua torácica, só que você vai piorar para o seu punho. Se você Mas digitar já aqui. ajuda. Já ajuda. Não, você resolve aqui, mas você pode desenvolver uma tendinite. Tá bom. Entendeu? Vem cá agora. O Daniel tá em casa. O Daniel tá totalmente em casa. Gente, ó, daqui a pouquinho a gente vai ali para um ambiente que a gente monta uma maca, que a gente vai simular essa maca como uma cama. E aí a gente quer mostrar para você como você deve se posicionar na hora de dormir, qual é a posição correta, qual é a posição errada. Tudo, claro, em benefício aí da sua postura e da sua coluna, tá bom? Não de escola? Fica comigo. Manda mais pergunta. A gente volta já.